40 mil toneladas de aço e até 1.000 pés de comprimento. Essas são as dimensões exatas das centenas de navios que realizam sua última viagem anualmente. Em vez de atracar em portos equipados, eles rumam para um destino final diferente. À primeira vista, a manobra parece arriscada, mas na prática, eles encalham deliberadamente nas praias lamacentas do sul da Ásia. Por que essas cidades flutuantes terminam seus dias na areia e não em docas secas? O processo de desmonte exige acesso direto à estrutura em terra firme. Milhares de trabalhadores aguardam no local com ferramentas manuais. Vê-se como os operários utilizam maçaricos de corte que atingem 5.400 graus Fahrenheit. Os salários para essa exposição ao perigo são inferiores a $4 por dia. Mas isso é apenas o começo da desconstrução. O equipamento gradualmente separa cada placa de aço, compartimento e tubulação, até que o navio desapareça. Pode-se notar o metal sendo cortado em pedaços transportáveis, como se a estrutura nunca tivesse existido. Mais de 90% dos materiais da embarcação retornam ao ciclo produtivo através da reciclagem. No entanto, o preço pago por essa eficiência é um ambiente de trabalho perigoso. O aço renasce para o mundo através do esforço físico dos cortadores. A indústria de desmantelamento encerra assim a vida útil da estrutura. Mais de 100 mil embarcações comerciais compõem a frota global ativa nos oceanos hoje. Por que navios tão imponentes precisam ser obrigatoriamente desmantelados? A indústria lança cerca de 2.700 novos modelos anualmente, mas o ciclo exige a retirada de 400 a 500 unidades antigas. A resposta está na vida útil operacional, que dura eficientemente entre 25 e 30 anos. Mas isso é apenas o começo do declínio técnico irremediável. À primeira vista, a manutenção contínua parece viável, mas na prática, os custos sobem vertiginosamente após esse período. O casco de aço se deteriora progressivamente devido à corrosão agressiva da água salgada. Pode-se notar como os porões de carga, sistemas de máquinas e motores inteiros perdem a capacidade de manter o nível original de segurança estrutural. Além disso, normas globais de emissões exigem a redução do teor de enxofre no combustível, tornando navios antigos legalmente obsoletos. Tudo só se complica com fatores externos imprevisíveis. Vê-se que colisões, encalhes, incêndios ou falhas mecânicas severas forçam a saída súbita de serviço antes do tempo. Quando o custo do reparo excede o valor operacional, o desmantelamento resta como a única opção lógica. 70% da atividade global de desmanche de navios concentra-se estatisticamente em apenas 3 locais geográficos específicos. Para onde exatamente vão essas estruturas colossais quando seu ciclo de vida termina? À primeira vista, imagina-se operações de salvamento em alto mar envolvendo guindastes flutuantes, robôs e simulações complexas. Mas, na prática, o destino final provável são as praias do sul da Ásia, onde a mão de obra é barata e a demanda por sucata de aço é enorme. O processo está apenas ganhando velocidade nestes estaleiros de demolição. Navios são rebocados diretamente para a terra firme em Alang, na Índia, Chittagong, em Bangladesh e Gadani, no Paquistão. Vê-se como centenas de embarcações são conduzidas anualmente para uma linha costeira de cerca de 10 quilômetros em Alang. Isso forma uma linha de montagem de desmontagem massiva a céu aberto, onde o metal encontra a areia. Pode-se notar o método em Chittagong, que força os navios contra margens lamacentas usando a força total das marés altas para o encalhe. Gadani já foi o centro mais rápido do mundo, embora operasse historicamente com riscos operacionais significativos. Nesta etapa, não termina a complexidade logística. Apesar das diferenças de escala e técnica, todos compartilham a mesma função industrial crítica. Dezenas de milhares de toneladas de aço
são extraídas metodicamente das carcaças. O material recuperado alimenta a economia global de forma contínua, entre 3 e 6 milhões de dólares americanos. Esse é o valor exato que um navio de carga típico pode gerar antes mesmo de o primeiro maçarico ser aceso. Mas como se define o preço final de uma estrutura flutuante prestes a ser desmantelada? O comprador, tipicamente um comerciante de sucata de aço ou uma empresa de desmanche, examina a embarcação meticulosamente. A avaliação baseia-se estritamente em dois fatores principais: a quantidade de aço recuperável e o preço atual de mercado da sucata. Pode-se notar que a cifra aumenta consideravelmente quando se trata de navios de cruzeiro. Isso acontece porque eles valem mais ao conter grandes quantidades de metais não ferrosos, aço inoxidável e equipamentos internos dispendiosos. O propósito do desmanche, portanto, geralmente cai em duas categorias distintas. À primeira vista, parece tratar-se apenas de quebra para a sucata, mas na prática existe a desmontagem precisa para a reutilização de componentes. A maior parte do aço, cobre, alumínio, cabos elétricos, hélices, eixos e sistemas de maquinário é recuperada das entranhas do navio. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como componentes valiosos, como motores, equipamentos de navegação, bombas hidráulicas e geradores, são removidos com cuidado. Tudo é inspecionado e revendido para embarcações menores ou mercados locais ávidos por peças. Dessa forma, antes de ser oficialmente cortado em seções, o navio já cumpriu seu papel econômico final, servindo como fonte de matérias-primas e componentes para diversas indústrias. Zero propulsão própria. Resta ao navio após a inspeção final e a conclusão da papelada de venda. Uma equipe de rebocadores assume a tarefa de arrastar a embarcação inerte para o estaleiro de desmonte, preparando-a para a jornada final de sua vida útil. Por que esse momento crítico ocorre exclusivamente durante as poucas horas da maré alta? Os rebocadores precisam manobrar o casco maciço em direção à praia arenosa com força total. A água do mar em elevação cria a profundidade exata necessária para controlar a direção e o empuxo, permitindo que o navio deslize profundamente para a areia. Se os cálculos de navegação estiverem errados, a embarcação pode encalhar prematuramente longe da costa ou sair do curso planejado. Isso gera dificuldades operacionais imensas para toda a equipe de resgate. Mas quando tudo segue o plano, a inércia move o navio para a praia e ele para sob seu próprio impulso. À primeira vista, o navio parece apenas atracado, mas na prática a maré vazante assenta o casco firmemente na linha costeira. Vê-se a enorme parte inferior do casco, oculta sob a água por décadas, ficar totalmente exposta ao ar livre. De um veículo de transporte, ele se torna um material maciço aguardando o desmonte. Nos meses seguintes, centenas de trabalhadores percorrem cada compartimento de aço, dissecando o navio de dentro para fora. A primeira etapa esvazia completamente os interiores e remove os itens soltos. Portas, mesas, cadeiras, luzes, corrimãos de aço inoxidável, painéis decorativos e toda a fiação elétrica são removidos manualmente. Mas isso é apenas o começo. Cada item passa por inspeção rigorosa para determinar se pode ser reutilizado ou revendido. Para navios de cruzeiro, o trabalho se torna muito mais complexo e detalhado devido ao volume de mobília. Áreas como teatros, cinemas, academias, piscinas, bares e centenas de cabines devem ser despidas peça por peça. Pode-se notar como componentes valiosos, como cozinhas industriais e sistemas de ar-condicionado, são removidos intactos para venda imediata no mercado. Uma vez removidas as camadas internas, a equipe de gestão ambiental assume o controle da operação no convés. Eles bombeiam óleo residual dos tanques e tratam lodo, águas residuais e quaisquer produtos químicos restantes nas tubulações e tanques técnicos. Depois, fica mais complexo.
Esta é uma etapa extremamente crítica para a segurança de todo o estaleiro. Mesmo uma pequena quantidade de gás inflamável ou óleo não coletado pode transformar a chama de um maçarico de corte em uma fonte de ignição catastrófica. Após a limpeza total, o navio permanece com apenas uma estrutura de aço vazia, pronta para a fase mais pesada. Cortar o casco é a tarefa central de todo o processo de desmantelamento. Trabalhadores erguem andaimes e marcam as linhas de corte nas placas laterais oxidadas. Maçaricos de oxiacetileno, queimando a mais de 3.000 graus Celsius, perfuram o aço de quase 3 centímetros de espessura. Cada corte completado separa uma seção de aço pesando várias toneladas, cuidadosamente amarrada com cabos de sustentação. A gravidade derruba a peça na areia quando os cabos são soltos. O som do aço atingindo o solo ecoa pelo local, indicando que outra parte do corpo do navio foi separada. E isso ainda não é o limite. Tratores arrastam essas grandes seções para o interior do pátio, para serem cortadas em pedaços menores. 3 equipes distintas de cortadores de aço, tripulações de transporte e times de recuperação de cabos trabalham continuamente para recuperar o máximo de material possível. Dependendo do tamanho da embarcação, toda essa etapa dura de vários meses a mais de um ano. O aço recuperado segue seu caminho para a reciclagem final. 12 a 16 horas por dia é a carga horária exaustiva suportada pelos trabalhadores na linha de frente do desmantelamento. Por que a indústria mantém uma dependência tão elevada do esforço manual em vez da mecanização total? Todo este estágio operacional pode durar de alguns meses a mais de um ano para ser concluído. A resposta está na complexidade interna das embarcações, onde o trabalho humano é insubstituível, mantendo o risco de acidentes sempre presente. Mas isso é apenas o começo das dificuldades no estaleiro. À primeira vista, o processo soa como uma sequência técnica lógica, mas na prática é uma atividade extremamente perigosa recompensada com apenas 3 a 4 dólares americanos. Pode-se notar o risco constante de aço caindo das estruturas superiores ou escorregões em superfícies cobertas de resíduos. Explosões causadas por restos de óleo ocorrem repentinamente quando vapores encontram fontes de ignição. A poeira especializada assenta lentamente no ambiente após a remoção dos painéis, uma substância capaz de causar danos permanentes aos pulmões. Equipamentos de proteção são escassos na maioria dos pátios e o acesso a cuidados médicos é restrito. Desde o final da década de 1960, quase 2.000 acidentes graves foram registrados. Depois, fica mais complexo. O número real deve ser muito superior, pois muitos trabalhadores migrantes não possuem documentação oficial. Esforços de muitas organizações internacionais tentam melhorar as condições de trabalho, mas a mudança física no local avança lentamente. Vê-se fora dos limites dos estaleiros moradias improvisadas, onde os operários vivem sem acesso à água limpa e saneamento básico. A infraestrutura ao redor reflete a precariedade da própria indústria. A natureza fisicamente exigente e instável do trabalho limita o acesso à educação, seguros e meios alternativos de subsistência. Essa realidade força muitos a permanecerem ligados a essa ocupação de alto risco por anos a fio. O ciclo de trabalho manual intensivo segue seu curso nestas condições. 40.000 toneladas de aço podem ser recuperadas de um único navio de cruzeiro de grande porte desmontado. Por que essa indústria de desmonte persiste inalterada por mais de meio século? O processo parece arcaico diante da tecnologia naval moderna. A resposta reside no valor econômico colossal que o aço reciclado oferece ao mercado global. Um navio de carga médio fornece de 10.000 a 25.000 toneladas de metal puro. Mas isso é apenas o começo.
O desmonte converte sistematicamente a estrutura naval em recursos industriais imediatos. Pode-se notar como os cortes dividem o casco gigantesco pedaço por pedaço. À primeira vista, o processo parece uma demolição desordenada, mas na prática, cada placa, tubo e quadro estrutural torna-se um ativo financeiro. O aço recuperado é enviado para fornos, onde renasce como tarugos, vergalhões e placas. Porque a demanda por materiais para a construção de pontes, estradas e infraestrutura absorve essa produção, a reciclagem economiza até 70% da energia necessária para produzir aço a partir do minério bruto. Consequentemente, as emissões de dióxido de carbono diminuem drasticamente durante o processamento. Vê-se como a sucata pesada alimenta o ciclo produtivo novamente. Depois fica mais complexo. O aço ferroso não é o único material valioso extraído dos convés. Recuperam-se metais como cobre da fiação elétrica complexa e alumínio dos corrimãos externos com altas taxas de aproveitamento. O equipamento separa o latão das hélices e o aço inoxidável das cozinhas industriais. Esses materiais possuem longas vidas úteis, reduzindo a pressão sobre a extração de recursos naturais virgens. Por isso, inspetores avaliam componentes mecânicos complexos antes da venda. Compressores, geradores de energia, bombas e sistemas de navegação são revisados e enviados para mercados locais. O navio, que parecia ter perdido todo o valor, gera milhões de dólares americanos em materiais e equipamentos. Os componentes continuam sua jornada técnica em novos projetos de engenharia. Dezenas de substâncias perigosas se escondem nas entranhas de uma única embarcação, destinada ao desmonte industrial. Por que a quebra de navios é frequentemente descrita como uma vitória da reciclagem na economia circular? À primeira vista, a recuperação de aço e a conservação de recursos parecem compensar as emissões. Mas, na prática, o meio ambiente muitas vezes morre silenciosamente em outro lugar. O preço real pago nos estaleiros de demolição já não se resume a números abstratos de planilhas. Mas isso é apenas o começo da contabilidade. Pode-se notar como o custo recai fisicamente sobre o solo, a água, o ar e as vidas humanas envolvidas no processo. O inventário tóxico inclui amianto revestindo tubulações, tinta à base de chumbo no casco e bifenilas policloradas em equipamentos eletrônicos, metais pesados, óleo residual de tanques e até resíduos biológicos de sistemas sanitários de navios de cruzeiro completam a carga. Depois, fica mais complexo. Se o manuseio desses materiais não for extremamente cuidadoso, os contaminantes infiltram-se no solo ou fluem diretamente para o mar. Vê-se a mancha de poluição se expandindo, capaz de persistir no ecossistema por décadas a fio. Concentrações de metais pesados em muitas áreas próximas aos estaleiros excedem largamente os níveis de segurança permitidos. A vida marinha declina de forma abrupta, o terreno se degrada e os residentes locais enfrentam graves problemas de saúde devido à exposição. Tudo só se complica com a técnica aplicada. O método de encalhe causa danos ambientais significativos, apesar de ser barato e amplamente utilizado pela indústria global. Isso acontece porque todo o processo ocorre em praias abertas, desprovidas de sistemas adequados de tratamento de resíduos. Observa-se a areia absorvendo os detritos industriais sem filtragem. O local suporta o impacto ambiental enquanto o material recuperado segue adiante. 10 a 15 anos. Esse é o tempo exato que um único submarino nuclear pode levar para ser totalmente desmantelado. Tal prazo estendido não se deve à ineficiência, mas à periculosidade extrema dos componentes envolvidos na estrutura da embarcação. Por que esses navios não podem ser simplesmente conduzidos a uma praia para o corte convencional? O casco de aço parece idêntico ao de cargueiros comuns, mas a presença de reatores nucleares ativos, barras de combustível e sistemas de resfriamento radioativos exige protocolos de isolamento absoluto,
que as praias de desmonte não podem oferecer. Pode-se notar que quase exclusivamente os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido possuem a capacidade técnica e as instalações para realizar essa tarefa. O equipamento gradualmente desmonta a estrutura sob condições especiais, garantindo que nenhum material radioativo escape. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o descarte naval parece uma operação puramente mecânica de corte e venda de sucata, mas, na prática, tornou-se um campo minado regulatório devido aos severos riscos à saúde e ao meio ambiente. A Convenção de Hong Kong de 2009 estipula que a reciclagem de navios deve ser realizada de maneira segura e ambientalmente correta. Embora sua entrada em vigor oficial esteja marcada apenas para o ano de 2025, as diretrizes já pressionam os operadores globais. Transição para o próximo nível. Vê-se como a União Europeia ampliou ainda mais o controle, emitindo regulamentos que exigem que navios sob sua bandeira sejam desmantelados apenas em instalações aprovadas. A regulamentação define o novo padrão de segurança para o fim da vida útil das frotas. Dezenas de milhares de toneladas de aço encontram seu destino final em instalações aprovadas de processamento. Por que essas estruturas navais são direcionadas especificamente para faixas litorâneas do sul da Ásia? O desmantelamento imediato sugere apenas a destruição de um gigante obsoleto. Mas, na verdade, esse procedimento recupera ligas metálicas que carregam o histórico físico de anos de transporte de cargas e travessias oceânicas. Pode-se notar a corrosão e o desgaste nas chapas antes do corte. Mas isso é apenas o começo da reciclagem. O trabalho nas praias segue um ritmo industrial contínuo. À primeira vista, o ambiente de desmanche parece desorganizado, mas na prática, centenas de operários operam dia e noite com maçaricos de corte. Vê-se como placas maciças de aço se separam da estrutura principal, caindo sob a ação da gravidade e revelando a seção transversal do navio. O material retorna ao mercado para erguer pontes, compor fábricas e estruturar zonas industriais inteiras. Às vezes, o metal fundido integra até mesmo o casco de uma nova embarcação. Depois fica mais complexo. Esse ciclo de vida, embora envolva riscos técnicos elevados e controvérsias operacionais, atua como um elo vital na economia global. O desmonte da máquina não significa uma perda de material, mas a transição técnica para outra função física. O aço processado torna-se uma base mais durável e silenciosa para a engenharia futura.